Então, nós vamos estudar hoje ressonância. Tá? Antes da gente começar a trabalhar com a ressonância, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma estrutura que lembra a posição dos orbitais P's. Então, aqui você tem, não sei se está dando para você perceber daí onde você está. Você tem 4 carbonos, tá? Você tem 4 carbonos aqui. E esses carbonos são sp2. Por que eles são sp2? Porque eles têm no plano, tá? Você tem os 3 orbitais hibridados, sp2, e perpendicular ao plano, você tem um orbital p. Tá? Então, você tem um lóbulo do orbital p para cima e o outro para baixo. Então, aqui você tem 4 carbonos encadeados, né? sp2, 4 carbonos sp2 encadeados, onde dá para você visualizar os orbitais p. Então, a ressonância é o movimento de elétrons ao longo desses orbitais p. Tá? Porque, vê bem, você tem a ligação π, ela é feita lateralmente ao eixo nuclear, né? E a ligação sigma, que é feita com orbital hibridado, ela é feita segundo o eixo nuclear, né? Que são essas aqui, ó. 1, 2, 3. São as 3 sigmas, elas são feitas segundo o eixo nuclear dos 2 átomos. Tá? E a π, ela é feita lateralmente ao eixo nuclear, porque ela utiliza o orbital p para ser formada. Então, aqui você tem o 1,3-butadieno. Né? Tem 4 carbonos, você tem uma ligação π formada entre o carbono 1 e 2 e uma ligação π formada entre os carbonos 3 e 4. Né? Como eu falei para vocês, são ligações diferentes. No modelo, dá para você perceber também que na hibridação sp2, o carbono forma 2 ligações diferentes. Essa ligação segundo o eixo nuclear, que é a ligação sigma, que é feita com orbital hibridado, né? De menor energia, então ela é mais forte, e uma lateralmente ao eixo nuclear, tá? De maior energia, que é a π. Então, são diferentes, 2 ligações químicas diferentes. Tá? Todo mundo percebeu? E a ressonância vai ser exatamente o movimento de elétrons nesse orbital p. Aí você pode perguntar, mas Ana Júlia, por que movimenta elétron nesse orbital p? Porque eu posso ter no máximo 2 elétrons no orbital. Então, para fazer a π, eu tenho um elétron nesse orbital e um elétron nesse, né? Aí eu compartilho o par de elétrons e formo a π. Mas eu posso deixar esse vazio e jogar 2 elétrons aqui. Quando eu deixo esse vazio e jogo 2 elétrons aqui, eu estou fazendo uma ressonância. Então, a ressonância, ela sempre vai deixar um orbital p vazio e um orbital p cheio. Tá? Por isso que você, ao longo do movimento dos elétrons na ressonância, você sempre tem um carbono positivo e um negativo, por causa dessa possibilidade que existe, de você ter um orbital p vazio e um orbital p preenchido com 2 elétrons. Tá? Quando você tem um orbital p vazio, você fica só com 3 elétrons, por isso que o carbono fica positivo. Porque, olha, aqui vai ficar vazio, né? Aí você vai ter um elétron do carbono fazendo essa ligação, um fazendo essa outra ligação e um para fazer essa outra ligação. Então, você tem 3 elétrons, que vai ser compartilhado aqui, no caso, com os 2 hidrogênios e com outro carbono, para fazer as ligações. Tá?
Então, é isso que nós vamos estudar hoje, tá? O movimento, todas as estruturas terão carbono sp2 para a gente poder ter a ligação π e fazer o movimento de elétrons na ligação π, tá? Olha, aqui também a gente tem um movimento de ressonância, tá? Por que que eu tenho um movimento de ressonância aqui? Você tem uma ligação π, né? Todo mundo está enxergando a ligação π? Você tem o enxofre formando 3 ligações sigma e tem o enxofre formando uma ligação π entre o orbital P do enxofre e o orbital P do oxigênio. Então, eu tenho uma ligação π. E qual vai ser o direcionamento desse par de elétrons? Vai ser na direção do átomo mais eletronegativo. Então, o movimento desse par de elétrons vai ser na direção do oxigênio. Então, eu vou deslocar par de elétrons para preencher totalmente o orbital P do oxigênio. E aí, o oxigênio vai ficar com excesso de elétrons e ele fica negativo. Tá? A ressonância ela é colocada entre colchetes, como vocês estão vendo aí. Tá? E você tem ali a seta indicativa da ressonância mostrando que assim como o elétron foi deslocado para o orbital P do oxigênio, ele pode ser devolvido e formar novamente a ligação π. Tá? Então, é um movimento de elétrons que vai e vem ao longo dos orbitais P. Tá? Aqui você tem a ressonância no eteno. Nesse caso aí, você tem a ressonância formada entre os dois carbonos sp2. Né? Então, você pode deslocar o par de elétrons para a direita ou para a esquerda, porque os orbitais P pertencem a 2 carbonos. Então, deslocando o par de elétrons, olha, eu desloquei aqui, ó, chamei o primeiro carbono de 1 e o segundo carbono aqui, né? Então, deslocando o par de elétrons para o carbono 1. Então, lá no carbono 1, eu vou ter excesso de elétrons, porque o orbital P vai ficar com 2 elétrons, então ele vai ficar negativo. E o outro carbono vai ficar o quê? Com o orbital P vazio, então ele fica catiônico. Tá? Aqui é a amostragem dos orbitais P para vocês, ó. Então, aqui você tem a formação da ligação π e ali eu desloquei o par de elétrons para um dos orbitais P, deixando o carbono negativo e o outro positivo. Positivo é aquele que está com o orbital P vazio. Agora, aqui eu estou mostrando para você os orbitais, todos os orbitais que estão envolvidos na estrutura do eteno. Você tem aqui, ó, orbital sp2, orbital sp2 e orbital sp2. E aqui o orbital P, ó, que está perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados sp2. Aqui você tem compartilhamento do par de elétrons entre o orbital P, formando a ligação π. E aqui, ó, o par de elétrons compartilhado entre os 2 orbitais sp2 do carbono. Tá? Aqui eu estou mostrando a ressonância com a visualização dos orbitais P e dos orbitais sp2. Então, aqui você tem 3 orbitais sp2, tá? E o orbital P. Esse aqui eu estou simbolizando o hidrogênio, que eu estou falando do eteno. Tá? Então, você tem a ressonância. Olha ao lado de lá, você vê que tem 2 elétrons no orbital P. E o outro orbital P aqui está vazio. Tá? Então, nesse caso aí, você tem o quê? Um carbono negativo, aniônico, e um carbono positivo. Tá? Aqui é essa estrutura que eu mostrei para vocês ainda agora. Não, esse é o pente, né? Porque tem 5.
1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu tinha que colocar mais um CH3 aqui. Mas você tem 4 orbitais sp2, 4 carbonos sp2 encadeados. Tá? E aqui os orbitais P, onde eu vou deslocar o par de elétrons. Então, aqui você tem, ó, está mostrando aqui embaixo os orbitais P no pente 1,3 de eno. Então, você vê que quando eu desloco o par de elétrons, olha a setinha bem aqui, mostrando que eu estou deslocando 2 elétrons para esse orbital P. Então, esse carbono vai ficar negativo, porque o orbital P ficou preenchido com 2 elétrons. Esse carbono aqui ficou catiônico, porque o orbital P ficou vazio. Como esse carbono é catiônico, ele atrai esse par de elétrons, forma uma ligação química aqui no meio e deixa esse orbital P vazio e catiônico ali na estrutura da molécula. Tá? Então, aqui você visualiza bem a ressonância ao longo dos orbitais P. Os 4 orbitais P, que é exatamente esse que eu mostrei aqui na figura para vocês. Tá? 4 orbitais P. Tá? E também, se você não quiser mostrar o orbital P, você pode fazer com a seta. O deslocamento da ponta da seta, ela sempre vai para o orbital P, que vai ficar preenchido com 2 elétrons, o carbono negativo. Então, ali você tem, ó, carbono negativo, carbono positivo. E aqui você desloca de novo o par de elétrons, forma uma ligação aqui e esse orbital P vai ficar vazio, então o carbono fica positivo. Tá? Aqui é a propanona, né, que é a acetona, que é usada como solvente nos laboratórios e comercialmente ela é usada em serviços de manicure. Então, novamente, você tem ali uma ligação π entre o carbono e o oxigênio. Então, você vai deslocar o par de elétrons para onde? Para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar negativo e o carbono positivo. Tá? Então, aqui você tem, ó, a amostragem a nível de orbital P. Esses carbonos que estão com a bolinha amarela são carbonos com hibridização sp3. E o carbono com a bolinha verde é carbono com hibridização sp2, que é exatamente o carbono que tem o orbital P perpendicular ao plano que contém os 3 orbitais hibridados, ó, 1, 2, 3, formando 120 graus, ok? Então, essa ressonância ela é simples, né, porque eu só tenho um carbono sp2. Então, é uma ressonância simples, porque eu só tenho uma ligação π. E essa ligação π me favorece o deslocamento do par de elétrons para o oxigênio. Tá? Então, ela é simples. Essa daqui, você tem também uma ligação π entre o carbono e o oxigênio, só que agora você tem um grupo amina, né, ligado na estrutura. Então, vamos ver como que fica essa ressonância. Quando você desloca o par de elétrons para o oxigênio vai ficar negativo. Olha a setinha te indicando aqui, ó. A setinha está dizendo, ó, esse par de elétrons vai ficar no orbital P do oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar negativo, porque ele vai ficar com excesso de elétrons. E o carbono vai ficar o quê? Positivo. Tá, então tá aqui, ó. Só que o carbono estando positivo, ele vai atrair os elétrons não ligantes aqui do nitrogênio, da atração eletrostática. Então, o par de elétrons se desloca, forma uma ligação química aqui e eu vou ter um outro contribuinte de ressonância, né, que você está vendo ali, que é a ligação feita entre o nitrogênio e o carbono.
Nessa estrutura aqui de baixo, eu estou te mostrando os orbitais P. Então, eu tenho um carbono sp2, que é a bolinha em verde, um carbono sp3, que é a bola em amarelo, tá? E aqui um orbital P do carbono sp2 e um orbital P do oxigênio, né? Quando eu desloco o par de elétrons para o oxigênio, eu vou ficar com 2 elétrons no orbital P do oxigênio, deixando o oxigênio negativo. Orbital P do carbono vazio, carbono positivo. Par de elétrons é atraído, eu formo uma ligação pi aqui, ó, como tem 2 tracinhos, tá? O nitrogênio, como doou o par de elétrons, ele fica positivo, tá? E eu tenho esse novo contribuinte de ressonância. Então, essa estrutura tem 3 contribuintes de ressonância, tá? Então, a ressonância no ciclo heptatrienila. Ciclo porque você tem um anel. Hepta porque tem 7 carbonos. Trienila porque você tem 3 ligações π. Tá? E aí você tem um anel com 7 carbonos, sendo 6 carbonos sp2, onde estão localizadas as ligações π, e um carbono sp3. Então, esse anel é um anel aromático, né? Se eu aplicar a regra de Huckel aí, 4N mais 2 é o número igual ao número de elétrons, π, né, que estão circulando nesse anel, você vai ter para o N um número inteiro. E aí eu posso fazer a ressonância. Então, como que eu fiz essa ressonância? Eu desloquei o par de elétrons para um dos orbitais P, né? Então o carbono fica positivo com excesso de elétrons, um orbital P vazio, carbono catiônico. Aí desloca de novo o par de elétrons, cria uma ligação aqui, e esse carbono vai ficar com orbital P vazio e catiônico. Então, você vê que sempre o terceiro carbono, sp2, acaba ficando catiônico, né, na movimentação. Então, se você deslocar aqui, ó, o par de elétrons, você forma uma ligação aqui, e esse carbono bem aqui é que vai ficar catiônico, né? Está vendo ali no desenho. Então, você tem esses contribuintes de ressonância para a estrutura do ciclo heptatrienila. E aqui você tem um carbocátio que é famosíssimo, tá? Que é o carbocátio chamado de tropílio, que é o carbocátio gerado no ciclo heptatrienila. É um dos carbocátios mais estáveis que se conhece, porque ele é um carbocátio e ele é aromático. Então, você vê que você tem aqui agora 7 carbonos sp2 nesse caso aí. Por que 7 sp2? Porque ele é um carbocátio. E todo carbono catiônico, ele tem um orbital P vazio. Então, ele é um carbono sp2. Então, eu tenho esses 7 carbonos sp2 entrando em ressonância, aonde o 7º carbono é catiônico. Então, aqui eu comecei a deslocalização do par de elétrons, devido à atração eletrostática, porque ele já é catiônico, porque se trata de um carbocátio. Então, deslocou o par de elétrons, e você gera um orbital P vazio ao longo do anel, né? E, através da atração eletrostática, você vai sempre atraindo esse par de elétrons no sentido da carga positiva. E vai gerando uma nova ligação π e deixando sempre um orbital P vazio e catiônico. Tá? Então, essa é a ressonância no ciclo heptatrienila. Tá? Aqui é um aldeído, né, insaturado. Por que é um aldeído? Porque aqui eu tenho o grupo formila, a carbonila ligada ao hidrogênio. Você vê que no infravermelho eu diferencio um aldeído de uma acetona por essa banda de absorção, lembra? Se tiver a mesma fórmula molecular, que é aquela banda que dá aquele dubletozinho pequeno, lá entre 2.700 e 2.800
no infravermelho, né? O número de ondas. Então, você tem aqui um aldeído. E você tem duas ligações π entre carbonos e uma ligação π entre carbono e oxigênio. Então, dá para fazer uma boa ressonância aí, porque eu tenho vários orbitais π disponíveis para essa circulação de elétrons. Então, você vai começar a ressonância direcionando o par de elétrons para onde? Para o oxigênio, né? Então, você direciona o par de elétrons para o oxigênio fica negativo e o carbono fica positivo. Carbono estando positivo, o que acontece? Eu vou deslocar os elétrons para cá e vou formar uma ligação π. E esse carbono vai ficar o quê? Positivo, porque eu estou deslocando o par de elétrons. Quando eu desloco esse par de elétrons, dois elétrons que estão aqui compartilhados vão passar a fazer uma ligação aqui agora. Tá? E esse orbital P vai ficar vazio, né? E catiônico. Aí, novamente, eu desloco o par de elétrons, formo uma ligação aqui, e esse carbono aqui vai ficar catiônico. Porque, vê bem, ó, esse carbono aqui, ele pode fazer ligação química tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, quem vai perder elétron mesmo vai ser esse. Quando eu deslocar o par de elétrons, quem vai acabar perdendo vai ser esse aqui. Então, o orbital P fica vazio, ele fica catiônico. Tá? Então, aí você tem os contribuintes de ressonância para essa estrutura. E aí é do benzaldeído, né? Do benzaldeído também você já viu, a ressonância ela começa na ligação π carbono-oxigênio, desloca o par de elétrons, gera uma carga positiva no carbono sp2 exocíclico ao anel, que está fora do anel, e aí essa carga positiva fora do anel vai fazer o quê? Vai puxar elétrons por atração eletrostática de dentro do anel para fora do anel. Se eu estou tirando um par de elétrons de dentro do anel para fora do anel, vou gerar dentro do anel o quê? Que carga eu vou gerar dentro do anel? Se eu estou tirando elétrons de dentro do anel. Hein, gente? Estou tirando elétrons de dentro do anel. Que carga eu vou gerar no interior desse anel? Positiva. Tá? Toda vez que eu dou elétrons, a espécie que doa o par de elétrons, ela fica positiva. Então, você está doando o par de elétrons para fora do anel. Então, você vai gerar uma carga positiva dentro do anel. Então, gerando essa carga positiva dentro do anel, você vai ter de novo a circulação dos elétrons nos orbitais P. Só que agora você tem dentro do anel um orbital P vazio, que é o que está responsável pela carga positiva. Então, quando deslocar o par de elétrons, vai formar uma ligação aqui e deixar esse orbital P vazio. Tá? E você botou aqui, ó. Desloca novamente o par de elétrons, você forma uma ligação π aqui e deixa esse orbital P vazio, né? Aí você puxa agora o par de elétrons de fora do anel para dentro do anel, recupera a aromaticidade do anel e volta à estrutura inicial. Porque, olha, aqui o anel é aromático. Aqui o anel é aromático, mas aqui o anel não é mais aromático. Bem aqui nesse contribuinte de ressonância, eu perdi a aromaticidade do anel. Aí eu vou circulando os elétrons até eu restaurar a aromaticidade do anel de novo. Quando é que eu restauro a aromaticidade do anel? Quando eu pego o par de elétrons que está fora do anel e jogo para dentro do anel. Aí o anel volta a ser aromático. Ok? E aqui é com modelo molecular. A mesma ressonância, só que eu estou acentuando aí para vocês o orbital P, né? Então, você vê aqui
a ressonância inicia, ó aqui, deslocando o par de elétrons para o oxigênio, orbital P do carbono vazio, aí eu desloco elétrons de dentro do anel para fora, gera uma carga positiva dentro do anel, que agora deixou de ser aromático, e aí esse par de elétrons fica circulando dentro do anel, ó, tá? Até eu recuperar de novo a aromaticidade. Quando é que eu recupero? Quando eu pego o par de elétrons que está fora do anel e jogo para dentro do anel, tá? Através... Por que ele é capaz de entrar no anel? Porque essa carga positiva está aqui, vicinal, né? Ela é vizinha, ó. Um carbono vizinho. Então, eu posso deslocar o par de elétrons para esse carbono. Quando eu desloco, eu recupero a aromaticidade do anel. E agora eu tenho uma ressonância. Você vê que nessa ressonância aqui, ó, eu diminuí a densidade eletrônica do anel, né? Conforme eu fui fazendo a ressonância, eu tenho uma diminuição da densidade eletrônica do anel. Porque, olha, aqui eu não tenho mais 6 elétrons dentro do anel, porque eu joguei par de elétron para fora do anel. Então, a densidade eletrônica do anel está diminuída. Eu criei uma carga positiva dentro do anel. Então, diminuí a densidade eletrônica do anel. Então, eu tenho 3 contribuintes de ressonância com a densidade eletrônica do anel diminuída. Porque eu criei dentro do anel uma carga positiva. Então, eu digo que esse anel aqui, ele está o quê? Desativado. Está com pouco elétron no seu interior. Agora, vai acontecer o contrário. Você vai jogar elétrons para dentro do anel. Tá? Então, eu tenho um par de elétrons aqui não ligante, né, que não participa de ligação. Ele vai ser deslocado para cá. Quando ele desloca para cá, para esse carbono bem aqui, ó, não ficar pentavalente, esse par de elétrons vai ter que ser acomodado neste orbital P, bem aqui. Então, esse orbital P fica com 2 elétrons e o carbono fica negativo. Aí, nesse momento, o que é que eu tenho agora? Eu tenho a densidade eletrônica do anel está o quê? Aumentada. Porque o anel está com uma carga negativa no seu interior. Então, a densidade eletrônica aqui do anel aumentou. Aí, o que eu faço? Eu desloco o par de elétrons e formo uma ligação aqui, né? Para esse carbono aqui não ficar pentavalente, eu pego esse par de elétrons e acomodo neste orbital P. E aí, o carbono fica negativo. Desloco novamente o par de elétrons. Para este aqui não ficar pentavalente, eu pego este par de elétrons e acomodo neste orbital P do carbono. E aí ele fica negativo. Finalmente, eu recupero a aromaticidade do anel, deslocando o par de elétrons para cá e devolvendo o par de elétrons do nitrogênio. Então, nessa ressonância, eu tenho aumento da densidade eletrônica do anel. Tá? E aqui é uma visualização da ressonância com os orbitais. Ó, o nitrogênio, a bolinha azul, deslocando o par de elétrons. E aqui, ó, você tem já mostrando que a densidade eletrônica vai ser aumentada. Eu vou guardar par de elétrons no orbital P de dentro do anel. Então, eu vou gerar uma carga negativa no anel. Aumentei a densidade eletrônica, né? E aí você tem o movimento do elétron e sempre guardando o par de elétrons no orbital P do carbono. Porque eu posso botar no orbital P, no máximo 2 elétrons. Então, não tem nenhuma anomalia química aí. Né? E aí o anel fica com a sua densidade eletrônica aumentada. E aqui eu recupero a aromaticidade do anel,
devolvendo para o nitrogênio o par de elétrons que foi jogado para dentro do anel. Tá? Aqui é a sugestão de leitura para vocês. Tá? E por hoje é só.